Bom dia, bom dia. Hoje o nosso tema é a Bíblia e a psicologia, porque eu tinha colocado a Bíblia e a psicologia, mas o tema é a Bíblia e a psicologia. E hoje estamos com. Quando eu fiz o convite para ela, foi em agosto, quando eu estive lá em Portugal. Era missionária, mas foi consagrada a pastora agora. É pastora e psicóloga. E eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Ok, olá a todos, e graça e paz. Pronto, eu já agradeço também o convite para estar aqui. É sempre um desafio. Eu confesso que normalmente tento fugir assim dessas coisas, mas também, pronto, eu sou já há muito tempo cristã, digamos que eu nasci no berço evangélico e pronto, e estudei psicologia, tenho mestrado na área da psicologia clínica. E foi interessante que mesmo ao longo do curso, algumas coisas que eu ia aprendendo, eu ia olhando e vendo, nossa, olha, a Bíblia até fala isso, a Bíblia é Já mais falava a antiga, né? respeito, né? A Bíblia é mais antiga do que a psicologia. Eu, às vezes, há muitas coisas que nós poderíamos falar, né? Mas se formos olhar na Bíblia, vamos ver que tantas coisas que Deus ensina, e depois eu vou estudar psicologia e está ali também dizendo, né? Então, mas a psicologia estava, a Bíblia está em primeiro lugar, né? Mas é interessante ver isso, mesmo já há muito tempo, antes de surgir a psicologia, já a Bíblia falando certas coisas, como por exemplo a importância da gratidão, como isso também influencia o nosso bem-estar. Pronto, foi muito interessante. Pronto, eu gosto de. As pessoas, então, quando veem que eu sou psicóloga, ficam sabendo que eu sou psicóloga, acabam por alguns pastores também me convidarem para falar do tema. Mas eu confesso que eu gosto muito de focar na Bíblia, Hum. e para mim ainda é o primordial, ainda é a Bíblia, mas se me chamam, né? E esse tema, sim, sim, pode. A psicologia, você atua na igreja, porque eu acho que são cinco ou seis psicólogos que tem na igreja. A igreja está bem preparada nesse termo de tanto da palavra quanto da teoria da psicologia, porque são cinco ou seis psicólogos que tem na igreja, né? Você trabalha como civil na área da psicologia ou se você só atua dentro da igreja, no sentido? Não, eu tenho meu trabalho mesmo fora da igreja, né? Ah, Trabalho tem um trabalho civil, não? num agrupamento de escolas, mas aí é um pouquinho às vezes complicado essa questão de atender alguém da igreja, que é o meio que nós estamos lá na área da Conheço. psicologia. Nós temos a questão da intimidade, muitas vezes nós conhecemos muitas pessoas. Pronto, depende, algumas pessoas, alguns psicólogos podem não ter assim laços tão fortalecidos ou conhecer tanto outra pessoa, mas normalmente é muito importante nós realmente estarmos ali de forma imparcial com a pessoa para poder ajudar, sem julgamentos, não é? Alguém ali. É porque a própria psicologia, ela orienta que, no caso, você não tenha atendimento com vínculo pessoal, com familiar, né? Porque Shirley fez psicologia, não conseguiu concluir porque veio aqui para a Inglaterra, mas às vezes ela quer utilizar da psicologia comigo, eu falei, não dá. E no meu curso também, que eu fiz a gestão de empresa, e o ênfase na minha área era a área de recursos humanos, então eu fiz também 2 anos de psicologia comportamental, né? Não é tão profundo quanto a psicologia que vocês estudam, mas no meu caso eu estudei a psicologia comportamental e às vezes quando eu estou no trabalho ou em determinados lugares, porque é um ato involuntário, a gente termina não querendo, mas pelo fato de ter estudado aquela matéria, aquele assunto e me desperta bastante a área da psicologia, então a gente termina olhando, examinando alguns comportamentos de algumas pessoas, né? Mas o nosso tema hoje é a Bíblia e a psicologia. É, é possível que uma pessoa esteja em Cristo e ainda possua problemas psicológicos, porque ainda é um tabu essa questão da psicologia, né? Mas muitos pastores, assim como você, têm buscado conhecimento através da Bíblia e também conhecimento humano, porque a psicologia ela desvenda algumas emoções e desencadeia e mostra algumas enfermidades no corpo, na alma, que é desencadeado por emoções, né? Você pode estar falando a respeito disso, o que, que a Bíblia fala das pessoas que aceitaram a Cristo, mas porventura ainda tenha alguns males emocionais
porque Hum, esse pode ser hereditário ou pode ser causado por coisas atuais do dia a dia, porque tanta pressão que a gente passa, a correria, o tempo, né? A escassez de tempo. uhum. Você pode estar Sim, abordando? sim. Nossa, esse é um campo que muitas coisas a gente podia falar aqui, não é? Mas eu acho que nós temos que focar que, primeiramente, que nós somos seres humanos, não é? Somos seres compostos de corpo, alma e espírito, e estamos aqui no mundo, né? Eu acho que devemos tirar aquela ideia de que agora somos crentes e somos super crentes, não é? E pronto, e não vamos ficar doentes e não vamos passar por questões, dificuldades, seja, por exemplo, depressão. Pronto, como é que eu vou dizer? Vamos aqui focar aqui um bocadinho. Nós somos seres humanos, né? Nós sentimos raiva, nós sentimos medo, né? Nós sentimos alegria, nós sentimos, temos esses sentimentos como todo mundo, né? E muitas vezes nós também, é pregado muito na igreja, estava pensando nisso hoje, né? Nós pregamos muitas vezes, acho que isso é interessante, sobre muitos problemas que às vezes nós passamos, somos nós mesmos que provocamos, é muito pregado, né? Então, que nós temos que identificar o que é, o que está na nossa vida. É pregado sobre Jonas, né? Ele próprio, não fez o próprio problema dele, ele mesmo se enrolou ali no mesmo problema dele, né? Porque ele decidiu ir na direção errada. E às vezes nós estamos tantos anos na igreja, às vezes não estamos, é pregado isso, mas não estamos identificando aquilo que está em nós. A palavra de Deus fala, não é? Tem um versículo que é sobre tudo que se deve guardar, devemos guardar no nosso coração, né? Nós sabemos isso, nós devemos fazer isso, mas muitas vezes passar isso para a prática, muitas vezes não é fácil, porque às vezes é engraçado, porque nós devíamos supostamente conhecer nós próprios, estamos aqui sempre com nós próprios, né, o dia inteiro, mas nós não nos conhecemos tão bem como às vezes nós achamos que nos conhecemos. E às vezes é interessante nós, muitas vezes, por exemplo, termos ajuda, por exemplo, através de um psicólogo, para nos ajudar a entender. Porque certas vezes nós estamos passando por tantas dificuldades sempre na mesma área, porque tá havendo ali um padrão que nós não identificamos. Né? Às vezes poderíamos identificar lá, quem saiba, podemos dizer agora, eu vou falar também como cristã, não é? No âmbito espiritual, quem saiba nós podemos falar com Deus, estamos em oração e Ele nos revelar, nos ajudar a identificar o que precisa ser mudado, né? Mas às vezes é necessário, muitas vezes também ajuda lá fora. Eu comecei a ler um livro da Joyce Meyer, agora que esqueci, mas é um livro que ela fala mesmo do abuso sexual, né, que ela vivenciou. E ela fala algo interessante, que ela viveu muitos anos, sim, passando até, casou, não é? E na altura divorciou, depois voltou a casar, né? Ver se eu não estou fazendo uma confusão. Mas ela estava passando por situações lá no casamento dela, ou estava sendo muito controladora, estava prejudicando seus relacionamentos, tanto sociais, estavam sendo prejudicados, ou na igreja. E ela não entendia por quê. Depois ela foi, aí foi a experiência dela com Deus, é o que ela diz, né? Ela teve mesmo essa experiência com Deus, Deus está mostrando para ela, tinham ali raízes na infância dela, o abuso que ela viveu, né, que ela foi ali controlada, e agora ela queria controlar na idade que é adulta, mas isso prejudicava a sua vida. Mas é o que ela fala, às vezes há outras, isso é o processo dela, né? Há pessoas talvez podem receber ali podem ser ajudados ali através de um aconselhamento, alguém que está ali mesmo debaixo da mão de Deus e ele sabe o que vai ajudar na cura daquela pessoa, para ela entender o que está ali prejudicando a sua vida. Às vezes pode ser através de um livro mesmo, ali bem inspirado, digamos, pode ser que alguém que está lendo esse livro da Joyce Meyer está ali se identificando e está ali entendendo o que se passa com ela, não é? Mas quem saiba, às vezes pode ser mesmo através de oração. Olha, a nível da depressão, já ouvi pessoas, às vezes eu gosto de ir assim tá tendo muitos temas aí no Instagram, né, sobre, por exemplo, depressão, eu gosto de ver os comentários. E pronto, há pessoas lá que dizem que têm depressão, aceitaram Jesus, não é? E foram curados, foram libertos. Pronto, mas cada caso é um caso, né? Deus tem o poder, Deus tem.
Sim, pode falar. A própria palavra fala que pessoas doentes, geralmente as pessoas que ferem são pessoas doentes, né? Porque as pessoas curadas, elas ajudam outras pessoas a se curarem também, né? E a gente encontra com pessoas amargas porque provavelmente tenha tido um passado negativo, pessoas depositaram palavras de pondo a pessoa para baixo e quando ela cresce, ela tem a oportunidade, às vezes ela não consegue virar essa chave e fazer diferente. Ela termina repassando, replicando aquilo que ela teve na vida dela, né? E a palavra do Senhor, ela tem que ser como um bálsamo para a gente. E a gente percebe às vezes que dentro das congregações, dentro das igrejas, há pessoas que ferem outras pessoas justamente por isso, porque elas não foram curadas para que elas também pudessem ajudar outras pessoas. Porque quando a gente vê lá em 1 Samuel, no capítulo 16, que o rei Saul era atormentado pelo espírito maligno. E aí ele foi aconselhado que ele buscasse alguém que tocasse algum instrumento para que afugentasse. E no nosso caso, como cristão, nos dias de hoje, a palavra, ela vem como também um instrumento de bálsamo sobre as nossas vidas, para que possa nos ajudar. Eu lembro que quando eu mudei do Brasil para Portugal, e cheguei logo nos primeiros meses, cheguei no verão, foi aquela alegria, porque veio do Brasil, então muita coisa boa, muita coisa diferente, né? E a facilidade, mas foi chegando o inverno e como eu vim de um lugar que era muito quente, então para a gente não conhecia inverno. E também pela minha condição financeira, que eu trabalhava lá no Brasil, quando eu me deparei em Portugal com uma situação adversa e que não tinha alternativa, porque não tinha muitas escolhas no sentido de estava chegando e não estava bem preparado, eu quase entro em colapso, em depressão, porque quando eu olhei, como eu não trouxe roupa, eu vim como visto de turista, então não trouxe roupas adequadas para o inverno, estava preparado para o verão. E aí quando eu me vi sem muitas condições financeiras de comprar roupas o suficiente para me agasalhar, termino sendo beneficiado com roupa de outras pessoas e às vezes com tamanho 2 vezes maior do que o meu, e olhar para as minhas mãos todas acinzentadas, eu quase entro em depressão. E o fato de estar envolvido na igreja, e graças a Deus que eu fui justamente para o ministério da pastora Dorinha, porque eu fui muito bem acolhido na igreja e tive a possibilidade de estar trabalhando e tirar o foco dos meus problemas e trabalhar dentro da igreja, no sentido, as oportunidades que foi me dada, porque se eu focasse, com certeza eu ia ainda entrar em depressão. E eu batia na tecla que cristão, ele não podia ter depressão. Mas aí em Portugal eu tive que mudar minha concepção, porque às vezes a situação, se a gente não controlar, a própria palavra em Provérbios 25, 28 diz que aquele que não contém o seu espírito é semelhante a uma cidade que todos entram e invadem. E há situações que, se a gente não blindar a nossa mente com a própria palavra, que a própria palavra fala que a gente tem que guardar, usar o capacete da justiça, da fé, e guardar o escudo da fé, se a gente não guardar, proteger a nossa mente, a gente fica vulnerável e entra em depressão, né? Sim, é que tudo começa muito aí na mente, até a depressão, normalmente quem tem depressão tá com muitas questões ali a nível dos pensamentos negativos, e muitas vezes até distorções, né? Por exemplo, uma distorção cognitiva que chama tudo ou nada, por exemplo, ir muito para aquele lado de ninguém gosta de mim, isso é muito extremista, nós temos que olhar aquele pensamento, focar e ver, isso é realmente isso é verdade? Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer isso com nós próprios, parar, muitas vezes precisamos ser ensinados a fazer isso, né? Ainda que a Bíblia diz, para nós, não é, fala sobre a mente, o cuidado com a mente, não é? Mas às vezes não conseguimos. O importante nós temos que, é o que você falou, já é muito bom nós estarmos na presença de Deus. Eu acho que nós estamos, como é que vamos dizer, em vantagem, Vantagem com isso, né? de conseguir, de termos Deus na nossa vida, sabemos que Deus está lá para nos compreender, ainda que tenhamos alguém do nosso lado, nós estamos passando por uma dificuldade, por uma situação, aquela pessoa não entende, é bom sabermos que temos Deus que está ali, que nos entende, é bom nós estarmos também reunidos, é uma coisa que nós podemos fazer tanto para prevenir a depressão, outras questões, ou mesmo se alguém já está com depressão, para ajudar a aliviar e pronto, esses sintomas,
continuar, não é, estarmos indo à igreja. Claro que um dos sintomas da depressão é muitas vezes, não é, nós queremos ficarmos quietinhos no nosso quarto, isolados, mas às vezes fazermos aquele esforço, né, pelo menos sabermos, né, não, eu tenho esse compromisso de estar na igreja, isso é o que eu devo fazer, e isso faz nos levantar. E é importante até termos alguém do nosso lado que pessoas da igreja, aí que está o papel também da igreja, de pessoas poderem nos ligar e estar nos incentivando. Não, você está assim, mas vem para a igreja, olha, eu estou orando por você, vamos lá, vai ter esse culto, vai ter o pastor, vamos lá para a igreja, não é? Para isso não se tornar, digamos assim, grave, não é, a situação. Se isolar, né? Eu acho que é bom a nós aliarmos essa questão, né, da fé. Isso é muito importante para nos ajudar. Mas no âmbito, a depressão, ela pode ser hereditária ou ela também pode ser adquirida no caso, como eu falei da minha situação, foi uma situação adversa, que Uhum, se eu não tivesse cuidado, eu poderia ter entrado em uhum, depressão pela situação, né? uhum, Mas a uhum, gente sabe também que a gente herdou alguns pecados através de Adão, né? As enfermidades, mas também a gente, quando aceita Cristo, a gente também recebe também a liberação, né? Como se a nossa ficha fosse limpada pelo sangue de Cristo, porque quando a gente aceita Cristo. Mas algumas vezes as pessoas aceitam a Cristo, mas mesmo assim ainda continua controladas ainda por sentimento, por frutos da carne. uhum, Porque com Adão a gente teve o fruto da carne, por Cristo a gente teve o fruto do uhum. Espírito. E a própria palavra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que fomos chamados para ter uma vida plena em Deus. Mas muitos de nós não conseguimos ter essa vida plena porque não aceitamos também a remissão do pecado de Cristo em nossas vidas. Porque tantas pessoas, às vezes, no decorrer da sua vida, receberam tantas palavras negativas, porque ela prefere guardar aquilo que as pessoas falaram negativamente dela, do que Cristo fez no sacrifício da cruz. A gente aceitar também o perdão. A gente aceitar o perdão, né? Você pode comentar a respeito disso? É, vamos cá ver. Isso é interessante, até a Joyce Meyer, nesse livro que eu falei, fala sobre isso, não é? A questão do perdão, por coisas que nós fizemos também no passado e tudo, aceitar o que Deus diz sobre nós, não é? Que nós somos únicos, especiais para Ele, Deus nos fez daquele jeito que nós somos. Agora, nós somos diferentes, nós precisamos saber que nós somos diferentes. Há uma pessoa que vai passar por uma situação e pode ir muito abaixo, outra não, porque ela já tem a ver também com. Tem pessoas que são mais otimistas que outras, tem a questão do temperamento, que o temperamento é algo inato, tem aquelas pessoas que já são assim mais extrovertidas, que passam por aquela situação e já tem logo aquele pensamento mais otimista. Outra já não tem essa tendência de um pensamento mais pessimista para explicar as situações que acontecem com ela. Tem as experiências de. Nós temos que juntar tudo, a experiência de cada um. Porque, por exemplo, essa questão da depressão, há vários fatores que podem ter levado. Há muita coisa. A questão do temperamento, do estilo de pensamento, as crenças, não é? Crenças são muito formadas na infância. Por exemplo, alguma situação que aconteceu e aquela criança não teve alguém ali para ajudar, para explicar, ou ela não soube também, somos crianças, não sabemos expressar, não sabemos dizer o que nos vem à cabeça, não é dizer os nossos sentimentos, então pode não ter tido ali alguém para ajudar e falar, olha, aquilo não é verdade, não é bem assim, ajudar a explicar aquela situação. Todas as experiências, pois nós vamos passando, vamos crescendo e vamos passando, como é que vai. Pronto, tem a ver com as experiências de vida, então cada um vai reagir de uma forma diferente. Acho que isso é, é preciso ter em conta. Mas que realmente é essencial, nós realmente. O que eu vou dizer aqui? Eu às vezes posso saber que Deus me ama, que Deus gosta de mim, gosta do jeito que eu sou. Porque, por exemplo, nós sabemos que Deus nos fez do jeito que nós somos, com o nosso propósito. Uns têm que são mais extrovertidos, outros são mais extrovertidos. A nível da palavra, você vê que alguém que vai pregar a palavra pode surgir ali na hora, não precisa de ter papel, não tem nada. Agora tem outra pessoa que precisa ali de ter um papel, uns Mais tópicos. mecânica, né? E talvez essa pessoa que tá ali. É interessante, eu vejo isso aqui muito com a minha mãe, sabe? Que eu tenho que estar
tem que ter tudo organizadinho para pregar. E eu falo, não, mãe, eu queria ser como você. E a minha mãe, nossa, e eu queria ser como você. Ah, No caso, para quem é metódico, sofre porque Deus concedeu à pastora Dorinha algo assim, para quem é metódico, sofre bastante, porque gosta de tudo militar. E Deus deu para a pastora Dorinha uma liberdade que ela consegue se envolver na situação sem se prender a detalhes, né? Que ela não se prende a esses detalhes no sentido. Nesse caso, eu acho que eu sou um pouco parecido. Até quando a gente estava aí, a pastora falava que a gente se parecia um pouco, porque tanto você quanto eu somos um pouco metódicos, gosto das coisas tudo certinho, tudo anotadinho, né? E Deus sim, deu para a pastora Dorinha uma unção diferente, né? sim, Para quem não se acostuma, mas é engraçado porque ela falando que gostaria de ser metódica como você, mas Deus já deu para ela outra situação, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. No âmbito da psicologia, é, a gente pode sofrer, mesmo que não tenha passado por traumas na vida, por questão de organismo, a gente pode sofrer depressão ou ausência de alguns químicos no nosso corpo, pode desencadear depressão sem a pessoa ter passado por alguns traumas. Vamos imaginar que ela tenha um hormônio que foi abaixo, que pode causar uma depressão na vida dela, sem ela ter passado por algum sim. trauma. Sim, olha, eu sugiro aqui também que estive vendo esses dias o vídeo, o pastor Silas Malafaia, que ele também é psicólogo, e tem um vídeo que ele fala também sobre a depressão, e ele falou sobre isso, que a depressão endógena, né, causada por Endógeno. essa parte neurobiológica, essa parte Sim. bioquímica do cérebro, e tem a parte exógena, que é, digamos, a reativa, né, perante alguma situação, Sim. mas, ou seja, porque a pessoa pode ter essa depressão endógena, tem essa já deficiência, digamos, nos neurotransmissores. Talvez muitos aqui já ouviram falar, né, sobre a serotonina, Sim. a dopamina, né, que tem a ver com, eles regulam o humor, e muitas vezes, né, há essa deficiência bioquímica no cérebro, né, e daí que às vezes é necessário mesmo ir parte da medicação, né, que isso é através do Para psiquiatra, controlar, né? psiquiatra que faz que prescreve a medicação, né? O psicólogo não. Então, muitas vezes é necessário isso. E depois há que ter em conta outra coisa que você no início também muito falou, da questão de vir para cá, não é? Há essa questão há vários tipos de depressão. Tem a depressão, vou aqui só para dizer aqui o nome, a sazonal, não é? Que tem a Sim. ver com isso mesmo, Com não é? Com os países situações. mais frios, porque a diminuição do tamanho dos dias, da luz, não é? Os dias começam a ficar mais pequenos, então pode surgir mais aí sonolência, fadiga, mas também é preciso ter em conta outra coisa. Nós, por exemplo, quando você veio para cá, são mudanças, não é? Que você vai viver. Agora vamos ver como é que cada pessoa também há uma pessoa que pode ter passado por o que você passou, você não foi para a depressão, mas alguém pode ter ido, não é? Chegar a esse ponto, depende de como é que essa pessoa vai conseguir depois lidar com todas essas mudanças, porque até um certo ponto é normal você passar por isso e vai se sentir ali triste, talvez ali um medo, ali alguns sentimentos vão passar. Agora, pode ser patológico se aquilo começar a prejudicar áreas da sua vida, você deixa de fazer coisas que você não gostava de fazer, por exemplo, e se aquilo perdurar, aquilo, tipo, nós temos que diferenciar muito uma tristeza da depressão, nós ficamos tristes, não é? Aconteceu algo, é normal, um familiar morreu, vamos ficar tristes, vamos ter que viver, vamos fazer um luto daquela situação, e cada um vai sair daquela fase, um pode daqui a um mês estar bem, o outro ainda vai demorar 2 meses. Agora, a questão é realmente se aquilo for prolongar e começa a surgir outros sintomas na maior parte dos dias, ser intenso e e durar por pelo menos 2 semanas, aí já podemos avaliar que poderemos estar perante uma depressão, né? É preciso diferenciar. Você falou do clima. Há uma diferença, no caso, para quem nasce em Portugal ou quem nasce aqui na Inglaterra, porque já está acostumado com o frio. Você, quando veio do Brasil, então você nem tem muita recordação, porque você era muito novinha quando veio do Brasil, né? Então, no sentido, as pessoas podem ser afetadas pelo clima, no caso. No meu caso, que eu vim de uma cidade muito quente. No meu estado é muito quente. Então, quando eu fui para Portugal, Portugal tem no verão é muito quente, no inverno chega. Mas aqui na Inglaterra ainda é muito mais frio e
o tempo muda constantemente. Isso pode desencadear também doenças patológicas em uma pessoa que vem de um clima quente, porque é uma diferença das pessoas que já estão acostumadas, nasceram aqui, no caso a Sabrina já nasceu em Portugal e você veio do Brasil. Ainda que você venha novinha, há uma diferença no caso das pessoas. No meu caso, que já é uma pessoa já velhinha, vem de um lugar quente para um lugar frio. Isso pode interferir também no meu psicológico, no meu humor, porque aqui eu percebo que na Inglaterra que às vezes as pessoas mudam de uma hora para outra, assim, um dia fala com você como se tivesse conhecesse de infância, outro dia parece que nunca te viu. Então, essa questão do clima pode influenciar no psicológico da pessoa? Olha, aí teria que, no âmbito, tinha que estudar agora Uhum. melhor. Não, não sei te dizer uma resposta clara agora nesse momento, né? Nem tudo a gente sabe, a gente Sim, tem sim, que não, sim, sim. estudar esse tempo, porque o âmbito da psicologia é tanta coisa, e eu gostaria de trazer certezas, né? Não Beleza. dizer algo aqui à toa. Porque estava aqui, vamos aqui pensar. Estava pensando aqui na Suíça, não é? Que é um Uhum. país que tem um índice grande de pode vir morar aqui para o Brasil, digamos, que é um país assim mais quente, né? Até que ponto continua a haver essa influência porque nasceu lá na Suíça, Uhum. não é? Pode ter essa tendência para. É porque é engraçado que eu estava comentando aqui, quando chegou a 30 graus, que não é normal chegar a quase 30 graus aqui na Inglaterra, no verão, então eu já senti um desconforto. E aí eu falei para a pessoa assim, olha, fala, tá tão calor que chega, tá dando mal-estar. Ela falou, mas você veio do Brasil e já está acostumado. Só que o corpo também ele vai se adaptando às regiões, porque são 15 anos que eu já saí do Brasil. Eu morei 12 anos em Portugal, né? Então, já estava me trazendo um certo desconforto à extremidade do calor, pelo fato de passar muito tempo no frio. Aí ela falou, mas você vem do Brasil e tá achando ruim? Eu falei, mas é porque eu estou me acostumando já com o Sim, clima daqui, né? sim. Eu agora estava aqui pensando, não tenho certeza. Olha, posso ir pesquisar algum artigo e depois também até passar isso para você. Também fiquei curiosa para clarificar aqui as ideias. Mas eu estava aqui pensando mesmo, até que ponto alguém, por exemplo, aquele caso de alguém que é da Suíça e vai para o Brasil, até que ponto se calhar pode estar ali, é aliviado, pode se calhar o clima, o quente lá, o sol, não é? Pode aliviar ali, talvez ajudar aquela pessoa, né, para estar menos propensa, Ah, digamos, questões psicológicas, mas pode estar, não está ali na mente. na É porque a massa. mente, ela pode nos elevar ao topo, como pode nos colocar abaixo, porque a própria palavra fala, aquilo que você alimenta, aquilo ali que vai crescer na sua vida, né? Se a gente procura cultivar bons pensamentos, meditar na palavra dia e noite, como diz a própria palavra, né? A gente esperar no Senhor, como diz lá em Isaías 40:31, a gente vai esperar no Senhor, vai subir como asas como águia. E a Sim. águia ela tem essa capacidade de ultrapassar as tempestades e ficar acima, né? Mas Uhum. também se a gente alimentar coisas negativas, falar assim, ninguém gosta de mim, ou o clima não está favorável, ou não está satisfeito com aquilo que está à nossa volta, a tendência é a gente se recolher e ir para uma Tá. caverna, como Elias fez, né? Uhum. Porque mesmo homem de Deus, a própria palavra para falar que Elias, como homem de Deus, teve os mesmos sentimentos que a gente tem. Então ele estava suscetível a teve experiência com Deus que ele orou e Deus cerrou o céu. Depois ele orou e Deus abriu as comportas do céu. Mas ele, quando ouviu aquela palavra de Jezabel, ele se recolheu naquele momento, uma situação temporária, e entrou na caverna. E muitos de nós, quando cultivamos pensamentos negativos, a gente também se recolhe à caverna. E Uhum. aí há a necessidade da própria palavra, como em Eclesiastes 4 fala que é bom que a gente esteja sempre em pares. Porque o próprio Jesus, quando enviou os discípulos para evangelização, mandou de dois em dois. Por quê? Quando um estiver fraco, o outro está ali pronto para poder ajudar. E se a gente se isolar, porque essa é a finalidade do inimigo, ele tentar nos isolar, nos colocar à parte, para a gente estar sozinho, para que a gente fique vulnerável. Mas Uhum. quando a gente tem alguém do nosso lado,
positivamente, porque a gente também pode ter companhias negativas, né? Ao Uhum, invés de ajudar, colocar mais abaixo. Mas quando a gente tem pessoas positivas, focadas na palavra, e que uhum. nos puxe também para sair daquela situação, é bom. Mas em outra parte também há pessoas também que nos puxa para o buraco também, né? Você pode estar comentando a respeito disso? Ativa, verbalmente ou fisicamente, e ou não. Digamos, não sei, porque um dos sintomas também da depressão pode ser a irritabilidade também, né? Ainda mais se ela começar, aí depende muito, aí vamos ver, né? Se a pessoa realmente, no lado dela tem ali pessoas que não estão compreendendo, né, a situação dela, se calhar ela pode ser agressiva para essas pessoas, a um certo ponto. Ela tá ali guardando as coisas, ou às vezes está se explicando a situação e vê que realmente não estão entendendo ela, não é? De certa forma, às vezes pode ser ali aquilo pode explodir, né? Ainda mais se for uma pessoa que é introvertida, né? A nível do seu temperamento, né? Aí tá, é diferente de pessoa para pessoa. Mas a tendência é mais ficar, é o isolamento, né? Isolamento, né? Aí depois, Rosalica Mesquita, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você tem um compromisso agora. Muito obrigado pelo fato de você ter concedido partilhar da palavra de Deus e do seu conhecimento acadêmico, né? Porque é a sua área de psicologia. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e que muitos frutos, assim como você já vem liberando, o Senhor vem liberando fruto na sua vida, que você possa ainda dar muito mais frutos ainda, tanto valeu como aqui um pastor pouco. quanto psicólogo, né? Porque você pode estar ajudando as pessoas tanto Desculpa, houve aqui uma na falha. parte, você tem ajudado as pessoas tanto na parte da palavra, quanto do conhecimento acadêmico. Então que Deus abençoe. Quer fazer uma oração para a gente encerrar? Amém, podemos sim. Então vamos orar Obrigada. e vamos Muita finalizar. coisa, muita coisa nós poderíamos falar mais aqui, mas já Sim, foi um sim, ponto de sim. partida. Sim, sim, Amém. foi muito bom. Amém. Então vamos fazer uma oração. Pai, sim, querido, ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Estamos aqui nesta manhã reunidos, ó Pai, para falar falamos sobre esse tema da psicologia, mas não, ó Pai, negligenciamos, ó Pai, a palavra e achamos que a tua palavra, a Bíblia, estar contigo, ter a tua comunhão, saber que o Senhor está conosco, ó Pai, está acima de tudo. É tão bom, ó Pai, que como seres humanos, ó Deus, nós poderíamos passar por situações difíceis, ó Pai, que não são fáceis. Poderemos muitas vezes, ó Pai, sim, nos entristecermos, às vezes ficarmos ansiosos. Ó Deus, mas nós temos a nossa esperança, que é o Senhor Jesus nas nossas vidas, é o Senhor que nos fortalece, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque podemos abrir a tua palavra e ver tantas promessas, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Muitas vezes no momento nós não estamos enxergando, não estamos conseguindo entender o que da situação, não conseguimos muitas vezes, ó Pai, ver uma saída, Senhor, mas é o Senhor, ó Deus, que tem controle de tudo, e por isso que nós pedimos que o Senhor nos ajude a descansarmos em Ti, Pai. Ó Pai, que nós não venhamos, ó Pai, nos sentir abandonados diante do que estamos passando, ó Pai, mas possamos ter fé que é o Senhor que está no controle, que é o Senhor que vai nos sarar, o Senhor vai nos curar, Senhor, é o Senhor que vai fazer a Tua obra em nossas vidas, que o Senhor tem um propósito para tudo, como a Tua palavra diz, ó Pai, ali, que somos, ó Pai, consolados para consolar. Muitas vezes passamos, sim, por situações difíceis, por tribulações, por lutas, Senhor, mas nós cremos, ó Pai, que nós vamos passar, nós vamos saltar muralhas, Senhor, porque muitas vezes nós achamos que estamos perdidos, o que, que vai acontecer, será que a saída, se vamos conseguir passar por isso, vencer essa situação, Senhor, mas lá na frente nós vamos ver que nós conseguimos, ó Pai, que o Senhor nos fortaleceu, que o Senhor nos sustentou, Pai. E cremos, ó Pai, que é um propósito. Muitas vezes passamos por essas situações difíceis, ó Pai, aqui, situações emocionais, Senhor, para recebermos, ó Pai, o Teu consolo, para que também possamos compreender mais as outras pessoas, Senhor, e podermos também ajudar, Senhor, consolar, Senhor, porque fomos chamados, Senhor, Pai, para edificar a Tua igreja, Pai, o Teu povo, para ajudar e amar uns aos outros, ó Pai, e que o Senhor tenha o propósito de tudo, ó Pai, que o Senhor nos ajude a entender o propósito, e nós cremos, ó Pai, se há alguém, ó Pai, que está passando por uma situação difícil nesse momento, ó Pai, que se encontra triste, ó Deus, que pode estar lá em casa, ó Deus, no seu quarto, achando que está incompreendido, que aquela situação não vai passar, ó Pai, muitas vezes com ideias ali de querer morrer, ó Pai, que o Senhor possa ir contra essas pessoas, trazendo a vida, trazendo a esperança, levantando essas pessoas, ó Pai, daquela cama, se o Senhor envia, ó Deus, pessoas que vão compreender, que vão ajudar, Senhor, no nome
nome de Jesus, ó Pai, que levante pessoas ali também para orar por elas, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem um poder, sim, Deus, para nos curar e nos tirar dessa situação, ó Pai, difícil, Pai. O Senhor, ó Deus, também chorou, sim, o Senhor Jesus chorou, o Senhor também levou lá na cruz todas as nossas dores, nossas enfermidades, Senhor. O Senhor também foi tentado, então o Senhor nos compreende. Te louvamos porque o Senhor Jesus está aí no céu, à direita do Pai, Senhor, intercedendo por nós, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo Consolador, ó Pai. E nós cremos que nós já somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tenha um bom sábado e que Deus abençoe. E obrigado por Igualmente. compartilhar. Até já. Tchau, Deus Adeus, abençoe. tchau.